Olá, eu sou Lu Bonin. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a primeira aula que teve hoje de desconstrução do SPR7, que eu tô acompanhando aí ativamente. A primeira aula foi hoje com o Pablo Marçal, e daí ele começa já falando sobre as camadas da riqueza, elas fluem quando as causas internas que nós temos não estão muito... As camadas da riqueza fluem quando as camadas internas estão organizadas, vamos dizer assim, e que daí você não tem grandes bloqueios. E nesse processo de bloqueios, todo mundo tem bloqueios, então a gente precisa trabalhar intensamente. Às vezes, em algumas situações, temos bloqueios, trabalhamos, tratamos, desvinculamos e depois, em algum outro momento, temos outro bloqueio e assim vamos trabalhando em vários bloqueios que a gente tem aí pela nossa vida. Daí ele fez uma analogia bem interessante, assim, quando você compra um terreno e nesse terreno já existe uma casa, mas você vai construir um prédio. Então, daí, primeiro de tudo, você tem que desmanchar, tirar a janela, tirar as portas, destruir o prédio, né? Desmanchar o prédio inteiro. Daí tudo fica lá embaixo, digamos assim, um monte de entulho. Daí vem as caçambas, se retirado todo aquele lixo, aquele entulho. Se tira também o alicerce e começa um novo processo. Então, esse processo da desconstrução exatamente é isso. É destruir o prédio, limpar o terreno para que novos projetos, no caso aqui do exemplo, foi um prédio que ia ser construído, mas que necessariamente na nossa vida aconteça o mesmo, né? Vamos limpar os nossos bloqueios para que novos processos possam acontecer na nossa vida e que a prosperidade chegue, né? Que é o que é mais importante. E daí ele fala que dentro desse processo todo que a gente vai fazer durante essa semana é para limpar todos esses bloqueios. E principal, que é o bloqueio inicial que a gente vai falar hoje, é o bloqueio de aprendizagem, que é aquele onde você não acredita que você pode fazer. E o que acontece? Por que o aprender? Porque aprender é programar, desaprender é desprogramar. E lá na PNL fala, né, que ela ensina o cérebro a se comportar. Então, se o cérebro ele tem que entender as coisas, que as coisas são simples. Quanto mais ele gosta de fazer, mais resultado ele consegue alcançar, porque ele vê simplicidade no processo. Então, no processo de aprender, é importante que a gente diga para o cérebro que é fácil, que é simples. Porque quanto mais a gente disser ou pensar que é difícil, que é complicado, mais ele vai fugir, mais ele vai procrastinar, mais ele vai deixar sem fazer. Então, esse bloqueio ele tem que ser superado. E esse bloqueio ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um bloqueio no cérebro. Oi, Edna. Pode ser um bloqueio no cérebro, tem a ver com as minhas experiências, com as nossas experiências. E quando é um bloqueio mental, tem a ver com as decisões que a gente não tomou. Então, é bem interessante que esses bloqueios, eles vão nos cerceando na vida e acabam deixando o quê? Que a gente fique sem ação para uma determinada atividade ou para algum determinado trabalho ou problema. E dentro desse processo, ele diz assim que o bloqueio é como se fosse um bug do cérebro, onde trava e dali você não sai. O programa está errado, então você fica desgastado, estressado, cansado e não sai para resolver. Ele citou até um exemplo de criança pequena, quando ela não está entendendo o que precisa ser feito, ela faz birra, ela fica estressada. Hoje em dia, nós temos adultos que agem da mesma maneira, né, perante os grandes problemas. Então, a gente precisa, sim, achar o caminho de simplicidade para resolver problemas. Então, vamos repensar e reprogramar nosso cérebro. Então, sempre lembrar que a gente tem, assim, precisa de duas coisas para que o cérebro
consiga ter facilidade para resolver. Primeira coisa, ele precisa entender que é simples para resolver. E a segunda, ele precisa gostar de resolver aquele problema. Quanto mais você conseguir ter essas duas coisas em cada uma das situações que você tem, melhor é, porque daí você consegue ter resultados em cima das ações que você tem. Ele também fala assim, ó, que sempre quando as coisas são mais fáceis para você resolver, mais resultados você vai empilhando, então mais prosperidade você alcança. E quando você tem algum problema que você não consegue resolver, pensa como o engenheiro que construiu aquela coisa pensou, porque daí você consegue achar um caminho para resolver. Daí ele citou o exemplo do carregador, né? Carregador para guardar os fios, como é que funcionava, ele mostrou lá um exemplo. E o outro exemplo que ele falou também foi aqueles frascos de comprimidos nos Estados Unidos que tem uma trava de segurança contra crianças que possam vir a abri-la, né? Então aquela trava exige lá não só o jeito, mas uma sabedoria ali para abrir. Então ele citou esses dois exemplos que já são coisas complicadas que se o adulto não prestar atenção que é uma coisa simples, ele vai achar que é muito complicado e não vai resolver. E dessa semana a gente vai fazer tudo da forma mais simples. Então a gente tem que libertar a mente das prisões. A gente tem que desaprender e desprogramar para novamente programar. Um exemplo que ele fala lá, por exemplo, vida de casado. Para você ter uma vida de casado, você precisa desprogramar e desaprender a vida de solteiro. Então, daí você casa, daí você tem um outro estilo de vida. E se um dia você vier a ser solteiro novamente, você desaprende a viver casado para viver sozinho, viver solteiro. Então, é bem interessante que a gente tem que prestar atenção nessas situações. E bem, hoje seria a questão dos bloqueios de aprendizagem para a gente desprogramar. E ele fala assim que o maior intuito dele com esse processo todo de SPR é levantar famílias, né? Fazê-las com que elas progridam, para que elas tenham prosperidade. E SPR, eu até esqueci de falar, mas SPR é sabedoria, prosperidade e riqueza. Esse é o significado das 3 letras, tá? O que ele fala mais? Deixa eu ver aqui. Ele fala assim que a gente, em toda situação, a gente tem que observar a natureza. Então, ele fala assim, olhe para o exemplo da semente. Uma semente de manga é pequena, mas quando ela se transforma numa árvore de manga, numa mangueira, veja a dimensão da semente. Aquela árvore estava contida dentro da semente. Então, o quanto é de potência que você tem dentro de você e que por enquanto é só uma semente. Daí, dentro desse processo, é um processo de que você tem que refletir e entender que você tem potência. A sua essência, ela é elevada à 10ª potência. Então, ela tem grandes possibilidades de prosperar, mas você precisa querer, né? E daí, dentro desse processo de prosperidade, a natureza já programou. Para você nascer, você já foi programado pela natureza. Um espermatozoide mais um óvulo. Você já foi programado pela natureza. Então, a natureza sempre vai revelar a glória. E assim, dentro da vida da gente, a gente passou por várias programações por parte de pais, irmãos, professores, padres, várias pessoas que eram de nossa referência, de nossa confiança. Eles colocaram na nossa cabeça, você não é inteligente, você é burro, você não consegue isso. Então, dentro desse processo, a gente tem que desprogramar tudo isso
e programar com mensagens boas. Então, para hoje, é listar todos esses bloqueios de aprendizagem que você tem. Fazer uma lista, pega uma folha e uma caneta e faça uma lista de todos os bloqueios que você encontrou na sua vida. Não importa se foi seu pai, sua mãe, o professor, o padre, a tia, o tio, o primo, a irmã, o irmão. Coloque todas as situações de bloqueio de aprendizagem que você teve. E em cima disso, olha que interessante, perceba o quanto disso é seu. E o quanto disso foi alguém que te falou. Dificuldades todos nós podemos ter para resolver um problema. Mas resolver um problema só nós podemos. Então, faça uma lista de tudo que são os seus bloqueios quanto à questão de aprendizagem. Tudo que você já ouviu e que você entende que as pessoas falaram, mas elas fizeram o melhor delas. Não sabiam como agir, não sabiam como falar, não sabiam como te educar. E necessariamente colocaram essas situações, essas frases como que eu vou dizer? Como o seu reflexo. Mas você sabe que você tem potência. Você sabe que você pode mais. Aonde é que está a tua potência escondida aí que a gente não está achando e que você não está olhando? Eu não acho porque você não sabe onde está. Porque se você fosse potência, você estava aqui comigo fazendo live. Você sabe que você tem potência. Fazer o primeiro passo é transbordar. Então, para mim, a lição de hoje, para a primeira live de desconstrução, falando sobre os bloqueios de aprendizagem, tornar as coisas simples, gostar de resolver problemas. Já são 2 passos importantíssimos para a gente começar a olhar para o nosso futuro com muito mais sabedoria, prosperidade e riqueza. Então, faça uma lista de todos os bloqueios que você tem nessa vida quanto à questão de aprendizagem. É importante que a gente olhe para a gente saber como que a gente vai resolver essa situação, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Obrigada. Se gostou, curta. Se gostou ainda mais, compartilhe.